Boa tarde. Olá, pessoal. Me digam de onde estão assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Aline Passos, sou professora de Direito Civil e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a Lei da Liberdade Econômica, alteração aí legislativa de 2019, que será possivelmente cobrado aí nos próximos, concursos. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que eu preparei um material sobre a Lei da Liberdade Econômica que está no meu Instagram, no link lá na bio, vocês podem fazer o download, ok? Tem um resumo sobre a live de hoje e também algumas questões que já foram cobradas em concursos e bastante interessante. Então, vocês vão lá no meu perfil, fazem o download também do material, ok? O que nós precisamos especificamente tratar sobre a Lei da Liberdade Econômica? Primeiro, a Lei da Liberdade Econômica, ela foi aprovada, em 2019 e trouxe uma série de mudanças aí para todo o ordenamento jurídico, Por quê? Porque trouxe reflexos para o direito civil, no campo das pessoas. Nós tivemos reflexões e reformas também no campo dos negócios jurídicos. Nós tivemos novos regramentos para os contratos, regramentos também diferenciados para os registros públicos. E esta lei, ela veio buscar justamente a desburocratização das relações jurídicas. Quero saudar aí a professora Suzana, que está nos acompanhando também. Um abraço, professora Suzana. Esta lei da liberdade econômica, ela veio justamente trazer uma nova roupagem, para o campo dos negócios privados especificamente. Por quê? Porque esta lei, ela veio trazer a possibilidade da autonomia do particular para empreender acima, dos interesses aí que envolve o Estado, tá? Então, aqui, a partir dessa lei, nós temos a intervenção, mínima do Estado nas relações privadas. E por que escolhi essa lei para a gente conversar hoje? Justamente porque é uma alteração legislativa recente, e a gente sabe que as bancas e todas as provas aí de concursos públicos acabam cobrando as alterações legislativas mais recentes. Então, como foi uma alteração de 2019, é possível, que os próximos concursos venham a cobrar. Então, tenham muito cuidado com as alterações de direito civil, da parte geral especificamente, que é o que mais é cobrado em concursos, as alterações que foram realizadas pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, ok? E aí, o que nós precisamos, primeiro, destacar, O artigo 1º da Lei da Liberdade Econômica vem especificando quais os ramos do direito que sofreram, modificações a partir dessa lei. Então, nós temos modificações para o direito civil, para o direito empresarial, para o direito econômico, urbanístico, para o direito do trabalho. Esta lei também trouxe modificações para o exercício, de determinadas profissões, as atividades comerciais, O próprio registro também dessas atividades comerciais, as juntas comerciais, os registros públicos, modificações para o trânsito, para o transporte, Inclusive também modificações para a proteção do meio ambiente. Então, é uma lei extremamente importante, E tem um conteúdo aí vasto. Por quê? Porque vai abranger diversas áreas do direito.
Então, isso demonstra a sua importância e como a gente tem que estar antenado com as mudanças, tá? Gente, a primeira questão. Esta lei, ela traz mudanças no campo trabalhista, ela traz também a possibilidade, né, de livre definição de preços, e agora nesse período de pandemia a gente vê que esta lei ela vai ter que sofrer algumas limitações também, né, porque apesar dela estipular, né, a livre definição de preços, a gente sabe que, por exemplo, no que tange ao comércio de máscaras, ao comércio de álcool gel, nós temos que obedecer uma ordem principiológica também do direito do consumidor. Então, embora a lei venha tratar, né, da autonomia privada, das relações privadas, nós temos que também pensar, né, na coletividade. Então, a questão que nós temos que pontuar inicialmente é essa. A gente não pode pensar na análise desta lei sem pensar na sua correspondência com a Constituição Federal. Inclusive, tudo que vocês forem estudar, é necessário que vocês façam essa ligação, né, essa conexão com a Constituição Federal. E o artigo 170 da Constituição Federal vem tratando justamente disso, né? Do amparo que esta lei vai trazer no que tange a ordem econômica, né? No que tange a ordem financeira. E aí, a gente tem que nos remeter ao artigo 170 da Constituição Federal. O que é que o artigo 170 traz? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, né, conforme os ditames aí da justiça social, e no artigo 170 da Constituição vem trazendo a possibilidade aí de alguns princípios que devem ser obedecidos, né? Quais são os princípios da ordem constitucional que devem ser obedecidos e que estão relacionados com a lei da liberdade econômica? O princípio da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência e a defesa do consumidor. Aqui, pessoal, nós temos que ter uma atenção especial, né? Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, o Código Civil adotou uma nova roupagem, né? O Código Civil, que antes se pautava somente em relações privadas, né? Se preocupava somente com questões patrimoniais. A partir da Constituição de 88, o Código Civil passou a ter, né, uma preocupação com outros princípios, e principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse artigo 170 da Constituição Federal, nós temos, né, a referência aqui a uma existência digna. A existência digna é uma existência que vai, né, de acordo com os preceitos constitucionais, a garantia, né, dos direitos sociais, da moradia, da educação, da saúde, do que vem a ser, né, a dignidade no sentido mais amplo possível. E que cada um de nós temos um conceito diferente do que é dignidade, né? Cada um de nós tem um conceito diferente do que é dignidade, porque o conceito de dignidade ele é amplo, ele é aberto, né? Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana também, né, é um princípio extremamente importante, recorrente em provas, não só no que tange ao direito civil, mas também em relação aos direitos humanos, né, as defesas aí em relação ao direito penal, direito processual penal. Então, quando a gente pensa nesse artigo 170 da Constituição Federal, ele está diretamente relacionado, né, à nova lei da liberdade econômica. Por quê? Porque esta lei ela veio tratar justamente da autonomia privada, né, nos contratos, nas relações civis, nas relações comerciais. Então, é necessário e é importante, né, que a gente pense como as normas de direito privado estão e podem se relacionar com a Constituição, tá? Além disso, pessoal,
o próprio artigo 170 da Constituição vem fazendo referência ao livre exercício, né, de qualquer atividade econômica. E está também dispondo sobre o que a Lei da Liberdade Econômica ela vem se referindo em diversos de seus artigos. Então, quem chegou agora depois da live, eu peço que entre lá no meu Instagram, tem um link na bio do meu Instagram com uma apostila, né, sobre o que nós estamos tratando aqui e ao final também algumas questões que nós selecionamos dos últimos concursos públicos. Vocês podem entrar lá no meu Instagram e fazer o download da apostila, ok? Então a gente vê que essa Lei da Liberdade Econômica, ela traz uma nova interpretação, uma nova possibilidade aí que nós vamos ter, né, de análise da Lei da Liberdade Econômica a partir de uma roupagem constitucional. E quais seriam, professora, né, os princípios que norteiam a Lei da Liberdade Econômica? Os princípios norteadores da Lei da Liberdade Econômica estão no artigo 2º da lei, tá? E aí nós temos a importância dos contratos civis, a importância dos contratos comerciais, né? Os contratos são instrumentos jurídicos que buscam justamente, né, a circulação de riquezas e a cooperação entre as pessoas. Nesse período de pandemia mesmo, nós temos que pensar, né, da importância dos contratos e como esses contratos podem estar, né, associados a princípios como o princípio da boa-fé, a lealdade, a honestidade, a probidade, né, das relações, dos negócios todos que nós firmamos, dos negócios todos que nós realizamos. Então, esta lei, a Lei da Liberdade Econômica, ela vem buscar justamente garantir, né, através de instrumentos, a circulação de riquezas e a cooperação entre as pessoas para a garantia, né, dos negócios jurídicos. Então, agora nós estamos tratando especificamente sobre os princípios que norteiam a Lei da Liberdade Econômica. O primeiro princípio que a lei faz referência é a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas. As pessoas têm a liberdade para escolher o que contratar, com quem contratar, a forma de pagar, né? Mas elas precisam elas precisam realizar um ajuste, né? E esse ajuste vai partir de um negócio jurídico. O segundo princípio que a lei trata é da boa-fé, né? A boa-fé do particular perante o poder público. Então, quando a gente pensa em boa-fé, é uma conduta proba, uma conduta honesta, uma conduta leal, né? E isso perpassa todo o negócio, né? Desde uma fase pré-negocial, durante o negócio e após também o negócio jurídico firmado, tá? O terceiro princípio que a Lei da Liberdade Econômica traz é a intervenção subsidiária e excepcional do Estado, né, sobre o exercício de atividades econômicas. Veja, a própria Lei da Liberdade Econômica, ela faz referência à intervenção mínima do Estado, né? Então, aqui nós temos que pensar na autonomia privada como um fator preponderante, ok? E o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. E aí, pessoal, vem o X da questão. A principal mudança legislativa que possivelmente teremos aí nas próximas provas de direito civil, parte geral, né? Então, nós temos o artigo 49A do Código Civil, que vem tratar da pessoa jurídica. O que seria esse artigo 49A? O que é que ele trata, né? Ele vem dizendo assim, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Esse artigo 49A do Código Civil, ele vem tratar de um princípio.
Qual seria o princípio, professor? É o princípio da separação, também conhecido como princípio da independência ou princípio da autonomia, tá? É um princípio que busca justamente o estímulo à iniciativa privada, buscando investimentos, buscando a circulação de riquezas, buscando a geração de empregos, tá? Então, a preocupação da Lei da Liberdade Econômica é justamente essa. Investimentos, circulação de riquezas, geração de empregos, né? Com a mínima intervenção do Estado. Aqui nós temos a autonomia privada como fonte principal, como principal questão. Aí, no parágrafo único, o legislador vem tratando. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocações e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, olha, ele fala, para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, a preocupação do legislador com a Lei da Liberdade Econômica foi justamente essa, a geração de empregos, tributo, renda e inovações. E quando a gente pensa em inovação, a lei também faz referências a novas tecnologias, né? Como a autonomia privada pode estar interferindo nas novas tecnologias. E aí, gente, o que a gente precisa destacar? A quantidade de questões que são cobradas em provas de direito civil quanto a pessoas físicas e pessoas jurídicas. E esse artigo 49A do Código Civil, como foi uma mudança legislativa de 2019, é possível a cobrança nas próximas provas. Então, eu peço que vocês deem um destaque, né, esse princípio aí da separação, da independência, da autonomia, que está previsto no artigo 49A do Código Civil, tá? E quais seriam os principais direitos, né, que foram referenciados na Lei da Liberdade Econômica? Gente, um direito interessante que foi destacado na Lei da Liberdade Econômica é a possibilidade do desenvolvimento de atividades econômicas em qualquer horário ou dia da semana. Qualquer horário ou dia da semana, justamente para fomentar, né, a geração de empregos, fomentar o desenvolvimento econômico, a circulação de riquezas. E aí, nesse momento de pandemia, nós estamos em uma situação excepcional, né? Porque as empresas não estão, o comércio em geral, né, está com horário reduzido de funcionamento. Então, embora essa lei tenha sido aprovada em 2019, nós estamos vivendo uma situação excepcional, né? Vários municípios aí, estados, fechando, né, o comércio através de decretos aí municipais e estaduais também, né, limitando o exercício de determinadas atividades. Além disso, nós temos um outro direito que foi estabelecido aí na Lei da Liberdade Econômica, que é justamente, novamente, a lei fazendo referência à boa-fé. A boa-fé nos atos praticados em todas as atividades econômicas. E a boa-fé deve ser pautada antes, durante e depois de todos os negócios aí jurídicos, né, firmados. Quem está chegando agora na live pode acessar, né, o conteúdo lá no meu Instagram. Eu reservei uma apostila e vocês podem fazer o download sobre a Lei da Liberdade Econômica e o que vem sendo cobrado aí nas provas, tá? Um outro princípio importante referenciado aí na Lei da Liberdade Econômica é a possibilidade de comercialização de produtos, de serviços, tá? Isso, claro, né, em obediência a determinadas legislações, mas aqui nós temos o fomento da indústria, do comércio, da geração de riquezas, da geração de mercadorias. Além disso, nós temos a necessidade, né, de se estabelecer
Negócios jurídicos paritários. O que seriam negócios jurídicos paritários? Negócios jurídicos em que as partes elas possam negociar em condições de igualdade, né? Em condições de equilíbrio, tá? Então, a Lei da Liberdade Econômica ela vem fazendo referência a esse direito também. Negócios jurídicos paritários. Seguindo, pessoal, a própria Lei da Liberdade Econômica, ela também vem tratar de uma teoria chamada Teoria da Desconsideração, tá? Essa teoria da desconsideração nasceu na jurisprudência inglesa, né? Foi um caso muito marcante, o caso de Salomon versus Salomon Company, em 1896, né? É sempre bom a gente também, em determinados institutos que envolvem o direito, né, principalmente o direito civil, a gente saber a sua história, né? Porque muitas vezes são cobrados também em provas, né, a origem histórica de determinados institutos. E esse, basicamente, da teoria da desconsideração, ele trata, né, desse caso, desse marco histórico importante, o caso Salomon versus Salomon Company, que foi de 1896. E qual seria, né, a diferença entre desconsideração e despersonalização? Isso também, pessoal, é muito cobrado em provas. Nós temos a desconsideração. Na desconsideração, nós temos a personalidade conservada. Nós temos a desconsideração como um fato episódico. Nós temos a desconsideração como uma exceção. E essa exceção, ela só vai incidir em um determinado caso concreto. Quando a gente pensa, né, em despersonalização, é justamente a retirada da personalidade, a extinção da personalidade. Isso é muito também cobrado em prova, peço que vocês tenham bastante atenção. Desconsideração é diferente de despersonalização. E aí, essa teoria da desconsideração, nós temos o seguinte, duas teorias, uma teoria maior e uma teoria menor. Professora, eu preciso saber qual é a teoria maior e qual é a teoria menor? Sim, né? Porque é muito também exigido em provas, cobrado a diferença. E fiquem atentos às mudanças de 2019, artigo 49A do Código Civil e artigo 50 do Código Civil. Tá? Alterações de 2019 ainda não foram muito cobradas em provas, então é possível que os próximos concursos estejam aí exigindo, tá? Quem não baixou a apostila pode entrar lá no meu Instagram, no link na bio e fazer o download, ok? E aí nós temos duas teorias, uma teoria maior, que é também conhecida como teoria objetiva, está associada a esta teoria as relações cíveis e relações empresariais. E o artigo 50 do Código Civil vem tratando justamente dela. O que é que essa teoria trata? Artigo 50 diz assim, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo. Veja, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos seus bens particulares, de administradores ou de sócios das pessoas jurídicas, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Gente, o que é que nós temos como regra? O que nós temos como regra é que
a regra é a autonomia da pessoa jurídica. A despersonalização da pessoa jurídica será sempre uma medida excepcional, tá? Então, para se desconsiderar a pessoa jurídica, deve existir uma fundamentação, um pedido fundamentado. E esse pedido fundamentado deve ser detalhado, tá? Então, o artigo 50 do Código Civil, a alteração aí da Lei da Liberdade Econômica, ele vem dizendo que esse pedido tem que ser expresso e, além do pedido ser expresso, tem que ser realizado pela parte ou pelo Ministério Público. Então, alteração, gente, de 2019. Além disso, a parte, ao fazer o requerimento da desconsideração da pessoa jurídica, tem que comprovar o abuso, né, da personalidade. E esse abuso da personalidade será comprovado como? Mediante a comprovação do desvio de finalidade ou a comprovação da confusão patrimonial. Alteração da Lei da Liberdade Econômica, tá? Vamos seguindo. E aí, gente, nós temos um enunciado muito interessante, que é do Conselho da Justiça Federal, dizendo o seguinte, enunciado 282. O que esse enunciado vem dizendo? O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade. O enunciado 281, também do Conselho da Justiça Federal, vem tratando a aplicação da teoria da desconsideração, descrita no artigo 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa jurídica. Gente, tenham muito cuidado com essa palavra, prescindir. Muito cobrada em provas e a gente associa geralmente a uma palavra que não tem nada a ver, né? Que é precisar. Prescindir é diferente de precisar, né? Prescindir é dispensar, tá? Então, o enunciado aí 281 do Conselho da Justiça Federal vem dizendo que a aplicação da teoria da desconsideração, descrita aí no artigo 50 do Código Civil, prescinde, dispensa, né, a demonstração da insolvência da pessoa jurídica, ok? E qual seria, professora, a diferença, né, entre desvio de finalidade e a confusão patrimonial, que a senhora fez referência aí e que a lei trata, né, como uma necessidade de comprovação? Eu tenho que fazer um pedido expresso, a parte tem que fazer o pedido expresso da desconsideração ou o Ministério Público. Além disso, eu tenho que fazer, né, a demonstração do abuso da personalidade, seja através do desvio de finalidade ou seja através da confusão patrimonial. E o que seria esse desvio de finalidade? É justamente a utilização da pessoa jurídica com um propósito, o propósito de lesar credores. A utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Veja que quando a gente pensa, né, em um desvio de finalidade para a prática de atos ilícitos, nós estamos tratando do desvio de finalidade, porque eu disse para vocês que a finalidade principal da Lei da Liberdade Econômica e a finalidade, né, da criação de empresas é a geração de riqueza, né? A circulação de riquezas. Então, quando a gente pensa no desvio de finalidade, é justamente a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, né? Com o propósito de práticas ilícitas de qualquer natureza. E qual seria a definição de confusão patrimonial? É justamente uma ausência de separação física, né, do patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica. E aí nós temos um desrespeito à autonomia. Quando a gente pensa numa confusão patrimonial, é muito comum em relação a empresas familiares. Quem tem empresas familiares ou quem já teve a experiência pode até compartilhar aí com a gente. Por quê?
Muitas vezes as pessoas confundem o que é o patrimônio da empresa do que é o seu patrimônio particular. Daqui a pouco eu começo a utilizar, né, o dinheiro que entra no caixa da minha empresa para pagar a academia, para pagar a escola. E aí acontece o quê? Acontece uma confusão patrimonial. O que seria isso? Eu não consigo separar o que é o patrimônio da minha empresa do que é o patrimônio particular. Então, nós temos uma confusão patrimonial que pode ensejar a desconsideração. Então, vamos rever aqui novamente os conceitos da desconsideração. Nós temos um abuso da personalidade jurídica e esse abuso pode ocorrer um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Para que haja a desconsideração da pessoa jurídica, tem que haver o requerimento ou da parte ou do Ministério Público, tá? Gente, alteração aí de 2019, quem está estudando direito civil para concurso, né? Direito civil, parte geral, é preciso que vocês deem um destaque especial a esses dois artigos, 49A e 50 do Código Civil, ok? Combinado? Vamos seguindo. Então, gente, eu estava falando com vocês sobre uma teoria maior, né, da desconsideração da pessoa jurídica e uma teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. A teoria menor, né, ela exige apenas um inadimplemento. A teoria menor, ela tem requisitos ela tem menos exigências, tá? Então, não é necessário aqui que eu não fundamente, né? Eu tenho que fundamentar, mas eu não preciso daqueles requisitos que eu acabei de falar, tá? A teoria menor, ela é muito adotada pelo Código de Defesa do Consumidor e também no que tange ao direito aí ambiental. Onde é que eu encontro a teoria da desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor? No artigo 28. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, veja como o direito civil ele pode estar relacionado com outros ramos do direito e como esta lei da liberdade econômica ela veio influenciando também outros ramos do direito. Por isso a importância, né, da leitura. A importância da gente verificar as principais mudanças legislativas. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, vem tratando o seguinte: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contratos sociais. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, essa teoria da desconsideração, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que adota uma teoria menor, ela vem amparada no artigo 28. Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo 5º deste mesmo artigo vem tratando da desconsideração ao dispor o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Então, tenham muita atenção com estes artigos 49A e 50 do Código Civil, que são complementados pelo Código de Defesa do Consumidor no artigo 28. Lembrando, gente, que aqui no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos tratar de uma relação consumerista em que nós temos uma cadeia produtiva, né? Quem fabrica, quem fornece, quem comercializa, né? Com o consumidor, que a maioria da doutrina considera o hipossuficiente desta relação, deste negócio, tá? Além disso, a desconsideração da pessoa jurídica, ela tem relação
com as normas aí de direito ambiental. O que essa norma do direito ambiental traz como referência? Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9605 de 98, que vem tratando também da desconsideração da pessoa jurídica. Então, por exemplo, quem está se preparando para as carreiras policiais e que vai cair, né, o Código Civil, que vai cair uma parte da ementa de civil, é importante destacar a questão dos crimes ambientais, né? A própria Lei de Crimes Ambientais vem tratando também da desconsideração da pessoa jurídica, ao estabelecer que é possível a desconsideração da pessoa jurídica quando houver, né, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. A desconsideração da pessoa jurídica, ela também vem referenciada no Código Tributário Nacional, no artigo 135. O que é que o artigo 135 dispõe, professora? Diz o seguinte: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aí ele diz: a pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, dirigentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Veja como esse assunto, a desconsideração da pessoa jurídica, ele está relacionado ao direito civil, ao direito tributário, ao direito ambiental, tá? E isso demonstra a sua importância e como ele pode ser cobrado em provas e como eles são reiteradamente cobrados em provas, ok? Gente, existe um instituto também chamado de desconsideração da pessoa jurídica inversa. O que seria desconsideração da pessoa jurídica inversa? Seria justamente quando ocorre a desconsideração em sentido contrário de pessoa física para a pessoa jurídica. Tá? Então, nessa situação, o juiz ele vai desconsiderar a pessoa física para alcançar os direitos da personalidade da pessoa jurídica. Como assim, professora? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho uma dívida enquanto pessoa física. Como eu não quero pagar essa dívida, eu acabo transferindo todo o meu patrimônio para a empresa. Quando eu transfiro esse meu patrimônio todo para a empresa, os meus credores não encontram forma para me cobrar, para executar essa minha dívida. O que vai acontecer? É possível a desconsideração da pessoa jurídica inversa. Seria justamente quando há a desconsideração da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, o juiz pode determinar a desconsideração para que os meus credores busquem uma forma de cumprimento da obrigação a partir da minha empresa, ok? Isso se chama o quê? Desconsideração da pessoa jurídica inversa. Ao invés de ocorrer da pessoa jurídica para a pessoa física, vai acontecer da pessoa física para a pessoa jurídica. Desconsideração da pessoa jurídica inversa. E aí nós temos um enunciado muito interessante do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 283. O que esse enunciado diz? Diz assim: é cabível a desconsideração da pessoa jurídica denominada inversa para alcançar bens de sócios que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízos a terceiros. Então, quando uma pessoa se vale da pessoa jurídica para ocultar dívidas, para ocultar ou para desviar bens pessoais, trazendo prejuízos a terceiros, é possível que a desconsideração da pessoa jurídica inversa, tá? Prestem muita atenção nisso. O artigo 50, novamente, do Código Civil de 2002, dispõe, né, no parágrafo 3º, também sobre essa questão, dizendo assim:
Também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. O que esse artigo 50, parágrafo 3º está se referindo? Está se referindo justamente à desconsideração da pessoa jurídica inversa, dizendo que se aplica também à pessoa jurídica, dos sócios e de administradores à pessoa jurídica, ok? Tenham bastante atenção. Gente, esse assunto é tão importante, eu já falei para vocês, que temos referências, né, ao Código Civil, ao direito do consumidor, direito tributário, ambiental, e o Código de Processo Civil, ele também vem referenciando a desconsideração da pessoa jurídica ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aqui, pessoal, veja como esse assunto é importante, a sua relação com outras matérias, com outros conteúdos, inclusive também quem está estudando para o exame da ordem, colocar este assunto em primeira ordem, em primeira pauta, né, de assuntos aí para estudar, para revisar, por conta da sua relevância e de como ele está associado a tantos ramos do direito. E o Código de Processo Civil vem tratar também desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica. O que busca esse instituto do CPC? Busca uma execução célere, uma execução eficaz, uma execução que vai garantir o resultado útil do processo, tá? É uma modalidade, pessoal, de intervenção de terceiros. Eu sei que muitos de vocês aí podem não ter, né, formação acadêmica em direito, mas estudam, né, cotidianamente para os concursos, tendo em vista que atualmente várias disciplinas de direito aí são cobradas em concurso público e CPC, lembrem de estudar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que foi alteração do CPC de 2015, tá? O CPC, ele também vem dispondo sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? Ela é admitida em qualquer fase processual. Então, durante todo o processo é possível, né, o incidente da desconsideração da pessoa jurídica. E aí, eu quero trazer agora uma curiosidade muito interessante que envolve a desconsideração administrativa. A professora Suzana Andrade, ela veio tratando sobre temas de direito público, né? Então, é possível também, professora Suzana, a desconsideração administrativa, que seria o quê? Algo que é muito específico, né? Algo que envolve as fraudes, principalmente em procedimentos licitatórios. É pouco ainda desenvolvido na doutrina, mas é possível a desconsideração administrativa. E nós temos uma decisão do STJ que trata sobre isso. Você, advogado que está me acompanhando aqui na live, estudantes de direito também, né? E advogados, enfim. Anotem esse recurso muito interessante, é o recurso 15166, em mandado de segurança do STJ. O que trata esse recurso? Justamente, ele vem dizendo, né, que a administração pública pode, em observância, né, ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. Então, veja, é possível a desconsideração da pessoa jurídica de forma administrativa, desde que obedecido aí o contraditório e também seja, né, demonstrado fraude à lei ou abusos de forma. Quem está fazendo concurso, se liga aí nessa dica. São situações, é uma situação, né, excepcional, é uma situação ainda que é pouco desenvolvida, né, pela doutrina, pelos estudiosos, mas é possível. E nós temos uma decisão judicial sobre isso, ok? Ótimo. Podemos seguir então, né, gente?
Outra questão interessante sobre a desconsideração da pessoa jurídica é justamente essa desconsideração, ela pode ocorrer em qualquer fase processual. Qualquer fase processual é possível a desconsideração da pessoa jurídica, ok? Nós temos um enunciado, o enunciado 284 do Conselho da Justiça Federal, que também trata sobre esse tema, dizendo o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, estão abrangidas no conceito do abuso da personalidade jurídica. Uma outra questão é o artigo 855-A da CLT. O artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho também vem tratando desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então veja como todos esses institutos que nós tratamos até aqui têm abrangência em diversos ramos do direito e podem vir a ser cobrados aí nas próximas provas, ok? Tenham muita atenção com esse instituto. Um outro artigo, pessoal, que eu quero discutir com vocês, que foi a alteração de 2019 do Código Civil, é o artigo 113. Eu falei do 49A, do 50 e do artigo 113. Alterações legislativas de 2019. Aqui no artigo 113, nós temos a alteração que envolve negócios jurídicos. O que seria isso, né? O artigo 113, ele vem tratando da possibilidade aí de interpretação do negócio jurídico que deve ser pautado na boa-fé. A boa-fé, como eu disse para vocês, honestidade, probidade, lealdade. Esse artigo 113, além da forma da interpretação, nós temos a necessidade de se atentar às práticas, aos usos, aos costumes, às práticas de mercado, né? Dos negócios, isso, artigo 113 do Código Civil, tá? Um artigo também muito interessante, alteração de 2019, que vem tratando dos negócios jurídicos. Então, quem aí está estudando para provas que tem em seu conteúdo direito civil, parte geral, negócios jurídicos, tenha uma atenção especial ao artigo 113, muito cobrado em provas por conta aí dessa alteração de 2019. É possível que nós tenhamos muitas questões sobre este conteúdo, tá certo? Então, ele fala dos usos, dos costumes, das práticas de mercado, né? Nós temos que corresponder à boa-fé. Veja, todos os momentos, em toda essa nossa live, diversas vezes eu falei da boa-fé, né? Como o legislador se refere à boa-fé. Outra questão interessante é que essa interpretação, ela também tem que se pautar o que foi mais benéfico para quem redigiu, né? Para quem não redigiu aquele dispositivo, né? Para quem não redigiu o contrato. Então, ele diz, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo. Então, esse artigo 113 do Código Civil, ele vem tratando da boa-fé, vem tratando da interpretação do negócio jurídico, e essa interpretação, ela deve ser pautada pelo comportamento das partes, pelas práticas, pelos costumes, pelos usos, né, comuns, os usos que são costumeiramente realizados, né, pelas pessoas em relação aos negócios firmados, a boa-fé, e também ele deve ser interpretado de forma mais benéfica a quem não redigiu o contrato, tá? Muita atenção a esse artigo 113 aí do Código Civil. Esse artigo 113 do Código Civil, ele vem justamente trazer, né, uma reconstrução, novas formas de avaliação da boa-fé.
como essa boa-fé ela pode ser interpretada a partir da lei da liberdade econômica, com nova roupagem, né? Com novas formas de interpretação, levando-se em consideração os usos, os costumes, as práticas de mercado que são reiteradas, né? A boa-fé, como eu já falei em diversos momentos. Uma outra modificação significativa é o artigo 421 do Código Civil. Também a alteração da Lei da Liberdade Econômica. O que é que essa lei vem tratar, né? Vem tratar, gente, da liberdade contratual. E esse artigo 421 diz assim: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social dos contratos, né? E essa função social, ela vem reportada na Constituição diversas vezes. Não temos que nos atentar somente ao que está estabelecido no contrato, mas como esse contrato pode trazer reflexos para a sociedade, benefícios para a sociedade. Então, nós não temos que pensar somente no que foi negociado. Então, o artigo 421 do Código Civil traz essa nova interpretação, função social. Não só o que foi pactuado, mas como isto pode trazer benefícios para a sociedade. Então, pessoal, veja, uma série de modificações aí decorrentes da Lei da Liberdade Econômica. Eu quero destacar, para quem está estudando Direito Civil, parte geral, os artigos 49 a 50, 113 e também o artigo 421 do Código Civil. Foram alterações de 2019 que possivelmente estarão nas próximas provas aí dos concursos públicos. Quem chegou agora na nossa live, no meu Instagram, lá no link na bio do meu Instagram, Aline Passos Prof, tem o download da apostila do que tratamos hoje aqui na live, para vocês depois estudarem. Ao final também, nós temos algumas questões de provas que foram cobradas em alguns concursos. Então, quem que tiver interesse pode ir lá fazer o link fazer o download gratuitamente, ok? Nós estamos chegando ao fim aqui da nossa live, então eu gostaria de agradecer imensamente aí aos coordenadores do Notícias Concursos pela oportunidade, agradecer também a atenção de vocês durante esse momento. Estou à disposição aí nas minhas redes sociais. Quem tiver dúvidas sobre esta Lei da Liberdade Econômica, sobre o Instituto da Desconsideração da Pessoa Jurídica e outros, né, assuntos aí que envolvem o direito civil, eu estou à disposição. Contem comigo e até a próxima, ok? Um abraço a todos, desejo muito sucesso e felicidades. Até mais!